Os versículos de 13 a 17. Eu quero ler, os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar? Pai querido, nós queremos olhar para esse texto, entender essas verdades na época e neste tempo, para que de forma proveniente do Teu Santo Espírito nós possamos sair daqui edificados pela Tua Palavra. Nós pedimos isso não somente para nós, mas também as nossas crianças, que ao fazer o desenho também ouvirão a Tua voz. Fale com elas, para que entendam cada uma dessas verdades. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos no primeiro domingo do ano. Tenho certeza que muita coisa já mudou de terça-feira para cá, não é verdade? Muita coisa mudou, principalmente nas resoluções que vocês decidiram, a partir do dia 1º de janeiro, colocar como prática no caminhar de vocês. Não foram algumas coisas aí que já mudaram? Já tomaram algumas decisões aí que vocês não estavam fazendo e começaram a fazer? Geralmente é assim, ano a ano. O que muda de um ano para outro? A minha persistência ou não? E a minha persistência está muito ligado a algo que nós não paramos para pensar. A minha persistência está ligada ao meu coração. Eu só vou persistir na leitura bíblica que eu estou fazendo com meu amigo Danilo durante o ano todo, se de fato no meu coração tiver disposição para isso. Eu não posso apenas olhar para algo que as pessoas estão fazendo e ver que isso é bom e buscar fazer porque você sabe que isso também seria bom para você, sem no coração tiver a disposição mudada para isso. Sabe por quê? Porque senão nós vamos chegar a um determinado momento e não vamos mais perseverar. E o problema está onde? Também no coração. Também no coração. O que Tiago vai chamar a atenção do povo a quem ele escreve essa carta é justamente olhar para a realidade daquilo que era a vida deles. Eles conheciam a Deus, eles sabiam quem era Deus, eles experimentavam o viver com Deus, na pessoa de Cristo Jesus, na habitação do Espírito. Contudo, chegou algum momento da vida deles que eles passaram a fazer negócios sem colocar Deus como o principal dos seus projetos e planos. Tiago vai chamar a atenção aqui para essa realidade de negociantes que fazem planos, projetos, sem perguntar, e se o Senhor quiser? Mas passam a fazer isso, já determinando no tempo e no espaço o que de fato vai acontecer, sem ter o controle sobre o futuro. Nós vamos olhar para cá e vamos perceber que Tiago está exortando um povo crente a entenderem que o futuro pertence a Deus. O futuro pertence somente a Deus. E Tiago ele está trabalhando de forma muito prática conceitos essenciais para essa igreja. Que igreja era essa? Uma igreja que vivia na dispersão, assim diz para nós o primeiro capítulo. Essa igreja provavelmente é composta de um número maior de judeus que foram dispersos após a morte de Estevão. Lembra da morte de Estevão? A igreja passou a ser perseguida e esse povo deixou as suas casas, deixou os seus bens e fugiram da perseguição religiosa e foram vivenciar a vida deles em outros locais. E muitos deles
foram prósperos nas regiões em que foram, outros não. A carta vai falar tanto daqueles que passaram por momentos de dificuldades, mas também daqueles que tinham seus negócios e que eram crentes também. Aqui neste capítulo, ele está falando justamente para os homens de negócios que eram crentes. Mais à frente, no capítulo 5, ele já vai falar para um outro povo. No capítulo 5, ele começa, assim como no verso 13 do capítulo 4, olha que interessante, com a mesma palavra. Ele vai dizer, escutem agora, capítulo 4, verso 13. Capítulo 5, verso 1, escutem agora. Mas os públicos são diferentes. O do verso 13 a 17 do capítulo 4, ele está falando para homens de negócios crentes. O capítulo 5 ele já está falando para os descrentes. Homens ricos que eram descrentes, que perseguiam aqueles que eles escravizavam nos seus trabalhos. E além de dar o pagamento para eles, eles tiravam tudo que tinham para viver uma vida regaladamente. Mas é muito interessante percebermos também a construção que Tiago vem fazendo na sua carta, e parece que ele está descrevendo uma espiral descendente desde o capítulo 2. Se você olhar o capítulo 2, Tiago está falando para nós, logo no primeiro capítulo, sobre o problema da parcialidade. Pessoas que faziam acepção de outras pessoas, por interesse próprio. Escolhiam relacionamentos que levavam eles a lugares que eles almejavam. E, em detrimento disso, rejeitavam outros irmãos, porque não davam nada que eles almejavam. Então, dentro da igreja não pode haver acepção de pessoas. É isso que ele fala no seu capítulo 2, nos primeiros versos. Após isso, ele vai alertar ainda no capítulo 2 sobre a importância de nós vivermos uma fé que ela representa uma atitude em que nós realizamos boas obras. Pois a fé sem obras é morta. Então a minha fé, ela tem que testificar obras. É necessidade nossa, pois isso faz parte da obra redentora de Cristo Jesus. E como salvação dada por Ele, que foi concedida por meio de graça, e não por obras que realizamos, agora que fomos salvos e resgatados para viver com Ele, as obras são evidências do que Ele realizou. Ela não salva, mas ela demonstra o que é essa obra de salvação. Capítulo 3, ele já vai falar do problema da língua. Ele vai falar desse pequeno órgão que é mortal. A língua pode matar. A língua pode matar. Ao proferir palavras que ferem o seu irmão. Depois, na sequência, ainda no capítulo 3, ele vai falar da falsa sabedoria terrena. Para que a igreja pudesse entender que a busca por aquilo que eles deveriam fazer, buscar, era de fato uma busca pelas coisas celestiais, não pelas coisas terrenas. Pois a sabedoria humana é uma sabedoria má. A sabedoria divina, não. E então, no capítulo 4, aqui, ele vai aprofundar essa reflexão dessa espiral descendente, abordando os conflitos internos e externos que nascem no orgulho e também da rivalidade, culminando assim na soberba em projetos, inclusive pessoais. Então, agora no versos 13 e 17, ele vai destacar para nós e exortar os negociantes cristãos a não planejarem de forma independente da vontade de Deus. E veja, Tiago não está condenando aqui o planejamento. Isso é importante, é necessário. A Escritura nos ensina que nós devemos planejar a nossa vida. Mas ele está condenando a presunção de confiar em si mesmo ao realizar os projetos planejados. Ou seja, a soberba da vida, ela é tamanha, que leva inclusive você a planejar sem a vontade de Deus. Somente de acordo com a sua própria egocêntrica e orgulhosa vontade. Então, Tiago vai destacar essas coisas para nós e nós vamos perceber isso nesses versos. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que a soberba leva à ignorância, versos 13 a 15. A começar do verso 13, o versículo começa então com essa expressão que nós já
falamos aqui, que se encontra no verso 13 e também no capítulo 5, verso 1. Essa é uma expressão idiomática da língua grega, muito usada e era muito recorrente para chamar a atenção para aquilo que estava sendo falado. Ou seja, atente agora ao que eu vou falar, preste atenção para o que você está fazendo, que você precisa ouvir isso que eu estou falando. Tiago utiliza a expressão para confrontar diretamente os homens de negócios, colocando em evidência a atitude arrogante e autossuficiente que permeava os seus discursos. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar agora, preste atenção na palavra de vocês. E ele traz a palavra deles. Tiago não está falando da sua própria palavra, ele está trazendo uma palavra usada por eles. Seria mais ou menos assim, Tiago ele está ouvindo o que eles estão dizendo. E ele fica atônito ao que eles estão falando, e ele pega então e chama a atenção deles e fala, pare agora o que vocês estão fazendo. Preste atenção no que vocês estão falando, porque vocês estão falando isso aqui. E o que eles estão falando? Aqui ele diz, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Preste atenção no que vocês estão dizendo. Essa fala revela que vocês estão planejando sem sequer pensar que o futuro pertence a Deus. Mas vocês já estão determinando o que vai acontecer no futuro, sendo que vocês sequer têm controle do que vai acontecer daqui a alguns minutos. Ou seja, essa fala revela mais do que simples planejamento, demonstra uma atitude presunçosa, como se tivesse controle absoluto sobre o tempo e o espaço. E essa soberba, como destaca Tiago, não apenas afasta os crentes de Deus, mas os torna ignorantes em relação à realidade. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. E essa ignorância espiritual, queridos, é uma ignorância que o próprio Jesus já demonstrou. Quando você olha lá para Lucas capítulo 17, os versos 26 a 29, você tem um discurso de Jesus sobre o fim dos tempos. Quando, ao se referir sobre os dias de Noé, ele diz, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e destruiu a todos. A condenação de Jesus aqui não estava no tempo de Noé em comer, beber e casar-se, mas no fato de fazerem tudo isso sem Deus, pois eles viviam como se não tivesse o amanhã e sequer pensando que o dia e o amanhã pertencesse ao Deus soberano. E quando veio o dilúvio, então, eles foram mortos, sem parar para pensar no que estava acontecendo. Tiago, assim, também não está condenando para nós aqui e para aquele povo o trabalho dos negociantes. E ele não está falando como eles devem vender ou comprar, mas está exortando esses homens pelo fato deles ignorarem a Deus. A preocupação primária deles não era servir e buscar glorificar a Deus com o trabalho, mas em obter lucro conforme os seus próprios esforços, em meio à sua autossuficiência para uma própria glória, e não para a glória daquele que dá todas as coisas. Tiago diz, vocês estão pensando no que estão dizendo? Vocês estão refletindo naquilo que vocês estão fazendo? Porque vocês estão sendo ignorantes, orgulhosos, presunçosos. E o versículo 14, ele exorta então essa ignorância. Vocês estão determinando o amanhã, mas vós não sabeis o que se dará amanhã. Ou seja, a ideia central aqui desse verso é aquele que está ignorando a Deus em seus planos, não percebe que está sendo ignorante consigo mesmo, ao querer controlar o tempo que sequer pertence a ele, mas pertence a Deus, o Deus criador de tudo. É loucura falar de planos se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar. Mas isso vai muito mais além e profundo do que nós podemos imaginar. Porque não é simplesmente definir os planos para a nossa vida e falar,
se o Senhor quiser, como o texto vai dizer aqui para nós. Mas é entender se esses planos estão de acordo com a vontade soberana de Deus. Uma das maiores dúvidas que o ser humano tem, somente os crentes, é saber qual é a vontade de Deus. Não é verdade? Vocês sabem qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é revelada para nós. E nós podemos conhecer a vontade de Deus. O grande problema é que nós queremos que a vontade de Deus esteja desenhada dentro daquilo que nós queremos que Ele nos revele. Ou seja, eu estou para decidir entre o trabalho A e B. Então, Senhor, mostre para mim se é esse ou se é aquele. Mas você quer que Deus dê a você um texto que está escrito, inclusive o nome do seu patrão, o local de trabalho e o quanto você vai ganhar. Se falar das escolhas para o namoro e casamento. Nós temos muitas ideias equivocadas a respeito disso. Nós achamos muitas vezes que Deus predestina para nós, inclusive, a pessoa com que nós vamos casar. Está errado. Predestinação tem a ver com salvação. A escolha é minha e tua. E dentro da soberania de Deus, eu posso escolher certo ou errado. Mas eu vou conviver com a escolha que eu fizer. E a escolha tem a ver comigo. Mas o que ele me dá? Ele me dá a vontade dele. Qual é a vontade dele? Que eu busque conhecer uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. E que vive com os frutos do Espírito sendo presentes na prática da sua vida diária. Ou seja, eu tenho diversas diretrizes que são reveladas para mim, da maneira e do modo como eu devo olhar para a pessoa, além de um sentimento para poder observar se de fato a escolha pode ser uma escolha agradável diante de Deus. Isso não foi determinado por Deus para que você casasse com A ou B, mas dentro do plano eterno dele, ele já saberia qual seria a sua escolha, mas permite que você faça a sua escolha. Deu para entender? A partir do momento que eu fizer os meus planos, como nós falamos aqui com as crianças, eu posso fazê-los, mas eu preciso entender se eles estão de acordo com a vontade santa e soberana do nosso Deus. Ouvi certa vez de um pastor querido, ao explicar sobre essa questão da vontade de Deus, que nós muitas vezes escolhemos as coisas de acordo com a nossa vontade. Aí depois nós queremos que Deus entre na nossa vontade e faça com que a nossa vontade seja a vontade dele. Deixa eu dar um exemplo. Um jovem que vai fazer uma faculdade. Ele passou numa faculdade, passou em 3 faculdades. Uma faculdade em Campinas, na faculdade de Campinas, uma faculdade de São Paulo e numa faculdade de Santos. E agora ele precisa decidir, pois as 3 faculdades são excelentes para o curso que ele escolheu. Ele precisa decidir. E a primeira coisa que ele vai buscar decidir é olhar para si mesmo para saber se ir para aquela faculdade A vai trazer um status melhor para ele, principalmente no tempo de estudo, como também depois na procura do emprego. Vai olhar para saber se de fato sair para ir para outro lugar é a melhor coisa, porque ficar em casa às vezes não é muito bom, mamãe, papai, fica sempre no ouvidinho falando e reclamando, então às vezes também estar fora seria melhor. E você coloca várias coisas para a sua escolha. Mas pasma, a primeira escolha que deveria estar dentro desse plano entre A, B ou C, deveria ser: qual a igreja que eu vou congregar? Com quais irmãos eu vou junto adorar? E qual deles vão me ajudar a estar mais próximo de Deus, para enfrentar as ciladas que uma universidade me traz? Alguém faz assim? Não, né? Mas essa deveria ser. Por quê? Porque a vontade de Deus, sim, que eu estude, que eu tenha uma faculdade, que eu possa, com essa faculdade, trazer o ganho para dentro do meu lar. Sim, Ele quer isso, é a vontade de Deus. Contudo, a vontade de Deus é que você esteja mais e mais crente na sua faculdade.
A vontade de Deus é que você seja, de fato, um porta-voz do evangelho dele na sua faculdade. Tiago está dizendo para esses irmãos, vocês precisam planejar, olhando para o que é a vontade permissiva de Deus. O que são as diretrizes de Deus para a sua escolha, para os seus planos. Para que não haja frustração quando isso não vier a acontecer. A pergunta seguinte do texto é, agora pare para pensar, se vocês não estão atentando para aquilo que vocês estão dizendo, definindo um projeto de vida sem olhar para Deus, estão fazendo isso de forma arrogante, prepotente, vocês sequer sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. A pergunta agora é muito mais profunda e vai no cerne do coração. É aquela pergunta que nos desmonta, sabe? O que é a vida de vocês? O que é a vida de vocês? Vocês estão aí planejando tudo, mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que é a vida de vocês? E ele responde isso comparando a uma neblina para mostrar a fragilidade, a brevidade da vida. Assim como o sol da manhã dissipa a neblina ou o vento afasta a fumaça, assim também é a vida de vocês. Eclesiastes, Salomão vai falar da transitoriedade da vida e da brevidade. Ele menciona várias vezes essa brevidade a mostrar que é sem sentido o homem buscar os bens materiais, juntar riquezas nessa terra, porque tudo isso é vaidade, é propósito de vida arrogante. Mas ele consegue concluir lá no final do livro, demonstrando qual deveria ser, ou qual deve ser a busca ao realizar os nossos projetos e planos. E lá no final ele diz que o que importa é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Nosso catecismo, o catecismo de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé, na sua primeira pergunta está lá, qual é o fim principal do homem? E o fim principal do homem, as crianças talvez já sabem, o fim principal do homem é alegrar-se em Deus, glorificar-se e alegrar-se em Deus, para sempre. Para sempre. Quando você olha para Jó também fala muito sobre a brevidade da vida. Jó no capítulo 7, ele vai dizer que nossos dias sobre a terra são uma sombra. No capítulo 8, os meus dias são mais velozes do que um corredor. E no capítulo 9, o homem nascido da mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Na oração que nós lemos aqui, do Salmo 90, que é a oração de Moisés, Moisés, que viveu 120 anos, ele também vai revelar que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tiago mostra aqui a brevidade, a transitoriedade da vida, de como tudo aqui é realmente passageiro. Jesus avisando sobre a atitude de uma pessoa com relação às riquezas, ele vai nos trazer isso lá em Lucas capítulo 12, os versículos de 15 a 20. Eu quero ler com vocês. Lá Jesus vai dizer, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E ele então passou a contar uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde hoje está difícil. Armazenar minha colheita. Isso porque eu estou lendo. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus vai dizer para este homem da parábola, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Esse homem não considerou a sua fragilidade e nem que sua vida era passageira e foi pego de surpresa. Portanto, o homem, ao fazer planos independentes, isto é, aqueles que dependem unicamente de si,
tornam-se soberbos e presunçosos. Diferente desses, o cristão, ao traçar os seus planos, deve buscar a direção de Deus. Olha o versículo 15. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa expressão. Sabe por quê? Porque essa expressão, em alguns meios e culturas, ele já virou até um clichê religioso. E isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque quando nós usamos essa expressão de qualquer forma, de qualquer jeito, ou para qualquer circunstância, nós vamos esvaziar o sentido que está embutido nisso. Se o Senhor quiser, é de uma profundidade que às vezes nós não paramos para entender. Ou seja, quando você está expressando, se o Senhor quiser, você está entregando toda a sua vida, todo o seu plano, tudo aquilo que é diante do Deus que você diz. Ele é soberano. Eu confio e descanso. E eu não preciso fazer mais nada. Eu só posso descansar na certeza do que Ele vai realizar de acordo com a sua santa e soberana vontade, que nem sempre é igual à minha. Deu para entender? É muito simples eu viver e falar, ok, se o Senhor quiser, beleza. Mas falar isso com a plena certeza de que eu estou confirmando o se o Senhor quiser, aquele que é dono e que tem um controle sobre todas as coisas, é muito mais realista, íntimo e verdadeiro. E aí eu vou descansar, mesmo diante do não que pode vir dele. Se o Senhor quiser, se as tuas vontades for essa, se o teu plano for esse, se de fato tudo isso estiver de acordo com aquilo que é perfeito, puro e agradável diante dos teus olhos, que assim seja feito. Se o Senhor quiser que essa doença venha para a morte, que assim seja. Se o Senhor quiser que eu carregue esse espinho na carne por toda a vida, como Paulo disse, que assim seja. Se essa dor que eu estou sentindo é para toda a vida, se o Senhor quiser, que assim seja. Tiago está trazendo essa ideia, se Deus quiser, mas o Deus do plano eterno, soberano, sustentador de toda a sua obra criada. O Tiago não para por aqui, e agora ele vai aprofundar ainda mais. E nos versos finais, ele vai agora mostrar as consequências de uma vida orgulhosa, presunçosa. Verso 16, agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Lá no versículo 6, Tiago, ao citar Provérbios, ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Possivelmente esses negociantes, queridos, conseguiram êxito em algumas de suas investidas e lucraram com isso, percebendo e dando méritos aos seus esforços, entendendo assim que eles poderiam novamente realizar essas coisas, pois já tivemos sucesso naquele momento. Eu vou fazer novamente assim que o sucesso virá, pois eu já provei desse próprio sucesso. Mas Tiago está dizendo que não é bem assim. Não quer dizer que Deus permitiu que você prosperasse nos seus planos presunçosos, que de fato Ele vai permitir que isso aconteça novamente. E Ele vai apontar então para esse orgulho humano. O orgulho humano não vale nada, pois esse orgulho dá glória ao homem e não a Deus. Esse orgulho inclui gloriar-se em suas realizações, o que é inaceitável diante do Senhor. Paulo nos ensina, com um espinho na carne, que a única coisa da qual podemos nos gloriar é na nossa fraqueza. Porque o poder de Cristo
é que torna-se evidente e nos faz forte enquanto estamos sofrendo. Pensar que vamos fazer o que entendemos sem considerar a vontade de Deus é sinal de arrogância. E essa arrogância nada mais é do que pecado. O orgulho, queridos, nos cega e nos leva a crer que somos bons o suficiente em nós mesmos para realizar alguma coisa desprovida da vontade de Deus. Mas não somos. E o versículo 17 então vai concluir dizendo: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Parece que esse versículo está até desconexo daquilo que foi falado até aqui. Não é verdade? Parece que não tem muito a ver com o texto. Mas tem, porque tem uma conjunção concluindo uma ideia. E a ideia que conclui é uma ideia anterior. Então o que Tiago está querendo ensinar? Esse versículo, Tiago está chamando a atenção dos negociantes, mas também está se dirigindo não apenas a esse grupo, mas a todos os cristãos. E aqui ele está citando um provérbio que era muito comum no mundo judaico da época. E esse, por sua vez, transmite uma advertência muito séria contra o pecado da negligência. E nesse caso, o pecado da omissão. Pois quando o ser humano faz os seus planos e alcança o sucesso, ignorando a Deus, ele vai estar pecando. E esse pecado da omissão em realizar o bem pode ser comparado às palavras de Jesus, quando ele falou disso também ao sacerdote e ao levita, na parábola do bom samaritano. Podemos entender que aquele que sabe que Deus é o Senhor da história e que dá direção à nossa vida, mas determina viver sem considerar a sua soberana vontade, está cometendo esse pecado, o pecado da negligência. Assim como o comete em não fazer o bem, sabendo da necessidade do próximo e de sua responsabilidade. Ou seja, nesse verso, Tiago está chamando a atenção do público a quem ele está dirigindo e também dos demais crentes, a entenderem que o pecado da negligência está para aquele que faz os planos sem colocar a vontade de Deus, como para aqueles que olham para os necessitados e não estendem a mão para socorrê-los. É o mesmo pecado. Aquele que faz seus planos sem colocar Deus como centro dos planos, ele é ignorante, tolo, soberbo, orgulhoso e presunçoso. Como estão as suas resoluções e planos para este ano? E quando falamos do coração, nós falamos que a única coisa que de fato vai mudar a disposição para que as coisas que nós planejamos tenham a direção de Deus e tenha de fato um olhar para aquilo que Deus vai realizar, é se o nosso coração estiver redirecionado àquilo que é a vontade santa e soberana dele. Só que eu só vou entender a vontade santa e soberana de Deus se eu de fato conhecê-lo aonde ele se revela. Nas páginas deste livro, nas páginas da Escritura. Não se apegue a falas humanas que se colocam como poder revelacional para você. Se apegue à única revelação poderosa a você, que é a revelação escrita nas páginas dessa Escritura. Não existe nenhuma revelação fora daqui. Toda revelação está já escrita, separada e determinada para cada um de nós, conforme Ele quis que assim nós conhecêssemos, ao lermos cada versículo da Bíblia. Então, conhecer a Deus é entender qual é a vontade. Entender qual é a vontade faz com que eu determine o que eu vou fazer de acordo com aquilo que agrada a Ele e não a mim mesmo. E meu coração cheio, então, da vontade de Deus, fará eu escolher de forma mais correta e plena aquilo que, de fato, vai de encontro com aquilo que agrada a Ele e não agrada a mim mesmo. E muitas vezes, nos meus planos, eu vou fazer coisas que não me agradam, mas porque eu quero cultuar aquele que é o Senhor da minha vida e da minha história. Muitas vezes no meu plano não vai estar a minha vontade sendo prevalecida dentro do meu lar, mas a vontade de Deus para toda a minha família. Muitas vezes a minha vontade não vai estar prevalecendo nesta igreja, porque a vontade que tem que prevalecer aqui é do Deus da palavra. A vontade que tem que estar em todos os intentos
projetos, idealizações da nossa vida tem que ser a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você? Leia a Bíblia, que Ele vai revelar qual é a vontade dele para a sua vida. Então, neste iniciar de ano, inicie com Deus no centro e no controle de todas as suas escolhas. Só assim você vai prosperar. Só assim você vai perseverar. Só assim Deus vai ser glorificado através da sua vida. Que Deus nos ajude e nos abençoe a vivermos assim todos os nossos dias da nossa vida. Não apenas o mês de janeiro, mas fevereiro, março, abril e por aí em diante. Até Ele nos chamar. Que assim seja. Amém? Vamos louvar o nosso Senhor. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.